Atos 12. Vamos lá. Versículo 1. Por essa época, o rei Herodes Agripa começou a perseguir violentamente algumas pessoas da igreja. E mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Quando Herodes viu quanto isso agradava os judeus, também prendeu Pedro durante a celebração da festa dos pães sem fermento, ou pães asmos. Depois lançou-o na cadeia sobre a guarda de 4 escoltas, cada uma com 4 soldados. A intenção de Herodes era apresentar Pedro aos judeus para julgamento público depois da Páscoa. Enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja orava fervorosamente a Deus por ele. Na noite, antes de Pedro ser levado a julgamento, ele dormia, preso com 2 correntes entre 2 soldados, e outros montavam guarda na porta da prisão. De repente, uma luz intensa brilhou na cela, e um anjo do Senhor apareceu, tocando no lado de Pedro para acordá-lo, e disse: depressa, levanta-te. E as correntes caíram dos pulsos de Pedro. Então o anjo lhe disse: vista-se e calça as sandálias. E Pedro obedeceu. Agora vista a capa e siga-me, ordenou o anjo. Versículo de número 12. Quando Pedro se deu conta disso, foi à casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitos estavam reunidos para orar. Amém? Até aí. Escute, deixe sua Bíblia aberta aí. A palavra do Senhor aqui em Atos 12 nos vai falar sobre o momento em que a igreja do Senhor está sendo perseguida. O apóstolo Lucas, que vai escrever o livro de Atos, alguns dizem que, historiadores dizem que Atos é a continuação do livro de Lucas. Ele vai falar no livro de Atos sobre a atividade do Espírito Santo sobre a vida de um homem e de uma mulher. É muito claro o mover do Espírito Santo no livro de Atos. E a Bíblia vai dizer aqui que a igreja está vivendo um momento de perseguição. A igreja, ela está na sua primeira fase. A igreja ainda não é madura. A igreja está se iniciando. E uma grande perseguição, tanto da parte política quanto da parte religiosa, vai começar contra a igreja do Senhor. A Bíblia diz que Herodes, aquele que é neto daquele Herodes da época de Jesus, porque aqui nós já estamos entre mais ou menos o ano 40 e 60 depois de Cristo. Esse é o momento da história, já 40 anos depois da ascensão de Cristo, e a igreja está vivendo esse momento de perseguição e de dificuldade. A Bíblia diz que Herodes se levanta contra a igreja. Primeiro diz o versículo 1, que ele vai se levantar contra alguns anônimos. Ele começou a perseguir algumas pessoas da igreja. E começa essa perseguição. E a Bíblia vai dizer que essa perseguição que Herodes começa, para ele pareceu bom. Por quê? Porque Herodes queria aparecer de uma forma boa para os religiosos de plantão, para aqueles que eram contra a igreja de Cristo naquela época. E quando ele percebe que aquilo que ele fez, perseguir os anônimos da igreja, era bom, a Bíblia diz que ele vai levantar uma escala. Ele vai agora numa escala maior. E a segunda etapa disso, a Bíblia vai dizer que Tiago, irmão de João, vai ser decapitado. Esse Tiago, agora que a Bíblia dá nome, primeiro era os anônimos, agora é Tiago, irmão de João. Esse Tiago é o mesmo que você vai ver lá nos evangelhos, ele andando junto com Jesus, estando junto com Jesus. Tiago foi ensinado por Jesus, aprendeu muita coisa com Jesus. Tiago é aquele que é a semente do evangelho, aquele que foi chamado e ensinado com Jesus para ganhar a muitos para o reino. E agora essa semente vai ser morta. O inimigo, ele sempre vai querer, irmãos, minar a semente. Ele sempre vai querer minar aqueles que são a semente, aqueles que são ensinados por Cristo para levar o evangelho. Existe um propósito de você estar aqui nessa noite. O propósito é
você ser ensinado, Deus transmitir algo para mim e para a tua vida através do Espírito, mas não é para ficar só para você. Isso que Deus transmite, transfere o Espírito Santo na minha e na tua vida, é para que você saia lá fora e que você possa transferir e transmitir aquilo que você recebeu de Deus para outras pessoas que estão aí fora. Mas a Bíblia vai dizer que Herodes agora vai matar Tiago. Tiago vai morrer. E aí, quando ele mata Tiago, a Bíblia vai dizer que ele viu que era bom. E aí ele vai levantar um pouco mais essa escala. E agora o próximo da lista é Pedro. Pedro vai ser preso. O que me chama a atenção aqui, nisso que nós estamos falando, aqui em Atos Apóstolos, capítulo 12, o Espírito Santo falou comigo algo aqui. É que agora, nesse momento, a Bíblia diz que a igreja vai começar a orar. Porque Pedro está preso e a igreja vai começar a fazer contínua oração pela vida de Pedro. Na minha está que a igreja vai fazer uma oração fervorosa, mas em algumas versões está, e a igreja fazia contínua oração pela vida de Pedro. Mas o que me chama a atenção é uma coisa só. É porque os anônimos foram mortos, Tiago foi morto, e só agora que Pedro está preso é que a igreja vai começar a orar. E muitas vezes na história da nossa vida não é diferente. Por que a igreja não orou quando os anônimos foram mortos? Ou perseguidos? Por que a igreja não orou antes de Tiago ser decapitado? Tem coisas na história da nossa vida que a gente espera a coisa ficar difícil, o céu ficar de bronze, o negócio ficar entortado para a gente começar a orar. Tem coisas na história da nossa vida que a gente deixa o negócio ficar ruim, a coisa ficar feia, aí eu começo a fazer oração. O Espírito Santo nessa noite chama eu e você para um tempo de oração. A igreja não tem orado. Isso tudo que aconteceu aqui nessa noite foi obra do Espírito Santo. E pessoas foram tocadas, transformadas, libertas, saradas, curadas pelo poder do Espírito Santo. A gente pode ouvir testemunho de pessoas que nessa noite aqui foram curadas. Isso é obra do Espírito Santo, mas é obra da oração. E eu percebo nesses dias que nós não temos visto uma igreja que ora. Eu não estou falando da Resgate, eu não estou falando só dessa igreja, eu estou falando da igreja do Senhor na terra. Deus está chamando para um tempo de uma igreja que ore, um tempo de uma igreja de oração. Está faltando oração dentro das igrejas. Porque os anônimos morreram, Tiago morreu, e agora que a coisa ficou difícil e que eles viram que não tem jeito, vão orar. Parece algumas pessoas que eu conheço. E talvez você conheça alguém assim também. A gente só deixa muitas vezes para orar quando a coisa já não dá mais para fazer nada. E talvez se eu tivesse começado a orar lá no princípio, lá no início, muita coisa Deus teria me poupado. De muitas situações Deus teria me tirado e Deus teria me dado o livramento, se talvez lá atrás eu tivesse começado a orar. Deus está chamando uma igreja que tenha a oração. Deus está chamando uma igreja que esteja proposta a orar. Eu talvez podia perguntar para você, nesse dia, que foi o dia dos pais, parabéns aos pais, que Deus abençoe. Mas você que tem pai, levanta a mão, quem tem pai, levanta a mão, deixa eu ver, quem tem pai? Abaixa a mão, você orou pelo seu pai hoje? Uma boa pergunta, talvez, a se fazer. Quantos aqui tomaram café? Levanta a mão, deixa eu ver. Você orou pelo seu café? Abaixa a mão. Quantos almoçaram? E o almoço de domingo, aquele almoço maravilhoso, tremendo, glória a Deus, aleluia. Crente gosta de comer. Você orou pelo seu almoço? Pode abaixar a mão. A gente muitas vezes está esquecendo que a nossa vida, ela é movida pelo poder da oração. Se você quer ter resposta de Deus, como você terá a resposta de Deus se a gente não ora? Agora vai chegar a vez de Pedro, e aí aquele povo que está ali vai começar a orar. O que me chama a atenção aqui é que eu quero que você entenda algo, é que Deus sempre está no controle de todas as coisas. O problema é que a gente não ora. Deus sempre está no controle. Presta atenção numa coisa, o povo foi perseguido, Tiago foi morto, Pedro foi preso, e Deus vai dar libertação para Pedro. Agora, o que me chama a atenção é que no mesmo capítulo aqui, no mesmo capítulo, o povo vai ser perseguido, Tiago vai ser morto e Pedro vai ser liberto. Em nenhum momento deixou de existir o agir de Deus. Deus sempre esteve no controle de todas as coisas aqui. O detalhe
é que lá atrás deixou de haver oração. Dá uma olhada para o irmão que está do teu lado aí, vê se ele tem cara de alguém que ora. Vê aí. Eu vou te ajudar. Se ele tem cara de homem e mulher de oração, ele vai olhar para você e dar um sorriso para você. Olha aí o sorrisão. Hã? Ei, o povo, vem para mim. Quem está comigo, diga amém. O povo só vai orar aqui por causa da pressão que está vivendo. Tem crente que é igual panela, só funciona na pressão, irmão. Tem crente que é igual panela, só funciona, vem para a igreja, vai para a vigília, dia e noite, monte, oração, só na hora da pressão. Eu conheço muito tipo de crente assim, talvez você conheça também. A igreja só vai orar porque agora se sente pressionada. Quanto crente que só ora no tempo da adversidade? E aí os crentes vão orar aqui. Deus está usando a circunstância para o povo orar. Sabe de uma coisa? Deus sempre esteve no controle. O povo foi martirizado, Tiago foi morto, Pedro está preso, mas Deus sempre esteve no controle. Sabe? Tem coisas que você está vivendo e pega essa nessa noite. Não é o diabo não, irmão. Não é o diabo não. Ai, a coisa está difícil, o céu está de bronze. É o diabo contra a minha vida. Quantos são servos de Deus aqui? Levanta sua mão, deixa eu ver. Se você é servo de Deus, o diabo não toca na tua vida. Sabe o que você tem vivido? É Deus te chamando para o quarto de guerra. Sabe o que você tem passado? É Deus te chamando para o joelho. Um tempo de oração e intercessão. Deus está usando. Irmão, eu venho como profeta nessa noite declarar para você que Deus está usando tudo isso que você tem vivido e tem passado para levar você para o joelho e para a oração. Catou com o irmão que está do teu lado, diga para ele, vamos orar. Por detrás dessa dificuldade tem Deus, irmão. Eu estou resumindo, porque eu não tenho muito tempo, nós vamos passear daqui a pouco. Por detrás de tudo isso que você está vivendo, não é o diabo não. Deixa o diabo, coitado. Ele já vai pagar a parte dele. A gente não ora e fala que o diabo que está agindo. A gente não ora e fala que Satanás que está cirandando. Aí Deus está olhando, dizendo assim, filho, eu estou usando essa circunstância que você está vivendo para levar você para o joelho. Filha, eu estou usando isso que você está vivendo porque eu quero você num tempo de oração. Sabe isso que o médico não descobre, que o diagnóstico não funciona. Sabe esse remédio que não faz efeito para a tua vida. Sabe esse casamento que você tem vivido, a dificuldade que você tem passado. É Deus usando tudo isso na tua vida para te levar para um tempo de oração na sua história. Essa palavra é só para quem crê, irmão. Está ali. Agora, a Bíblia vai dizer, eu gosto daquela versão que a igreja fazia oração contínua. Alguns têm essa. Essa Bíblia emprestada minha Bíblia está uma benção. Eu fui pregar sexta-feira no Camargo, cadê minha Bíblia? Cheguei hoje aqui, estou com essa aqui, mas não está. Ela está lá ainda. A minha Bíblia foi dar um rolê e não voltou. Uma hora eu pego ela, não está desviada não. Minha Bíblia não está desviada, ela vai ver. Escute uma coisa, presta atenção. Isso é Deus usando tudo isso. E a igreja fazia contínua oração. Sabe, ei, vem cá. Sabe isso tudo aqui? É que Deus quer levar você para o joelho. A igreja fazia contínua. Quando a Bíblia diz que a igreja fazia contínua oração, quer dizer, não parava de orar. Estava na igreja, estava orando. Acabou o culto, eu vou para casa. Eu vou para casa orar. Amanhã eu vou trabalhar. Eu vou orar. É contínuo, é sem parar. Agora, muitas vezes eu quero alguma coisa de Deus. Meu amor foi buscar minha Bíblia. Não acredito. Quem tem uma mulher dessa não precisa de mais nada mesmo, glória. Obrigado, Senhor. Aleluia. Escute. A igreja fazia contínua oração. Porque, eu vou para a igreja hoje orar pela minha bênção. Aí quando eu saio ali, eu vou para casa. Eu já orei no culto hoje, 10 minutos aqui. Sabe, Deus está chamando você
para um tempo de continuidade. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite aqui? Que está na hora da gente deixar de ser uma coisa aqui na igreja e ser outra em casa. Eu não estou dizendo que você está pecando em casa não, mas aqui você ora, e em casa. Sabe, aqui você ora, e lá no seu trabalho, aqui você ora, e lá na escola, na faculdade, e lá, mas bispo, lá no trabalho não posso orar. Tem o banheiro lá do seu trabalho, entra lá no banheiro, dobra o joelho e ora. Você tem que ter um cantinho, um tempo com Deus. Sabe por quê? A igreja está dizendo agora aqui, que no momento de pressão, aí a igreja era a mesma, ela era a mesma coisa, dentro da igreja e em casa, dentro da igreja e no trabalho, dentro da igreja e na faculdade, dentro da igreja e com os amigos. Era contínuo. Agora nós vivemos um tempo em que as pessoas são, aqui, pronto, é como se, eu vou para a igreja. Aí eu vou. Pronto. Agora eu vou para casa. Quando é que eu vou lembrar de Deus? Amanhã não tem culto, então terça-feira. Aqueles que vêm na terça, né? Porque senão só quinta. E olha aqueles que vêm na quinta. Porque senão só... Quem está entendendo, diga amém. Pedro está preso, aí o povo entendeu. Não, tem que orar na igreja, tem que orar em casa, tem que orar onde eu estiver. Tem que ser contínuo esse negócio. Sabe, o que mais o diabo quer é dividir crente. O que mais... Ora por ela aí, que ela passou uns dias sem vir para a igreja. Entendeu? Muito obrigado, meu amor. Deus abençoe. O que mais o diabo quer é dividir crente, irmão. Eu não estou falando, é dividir, não dividir eu dele, não, dividir você mesmo. Está cheio de crente dividido. Na igreja ele é uma coisa, em casa ele é outra. E eu não estou falando que ele está pecando em casa não. Na igreja ele ora, mas ele acha que ele tem que... pronto, a casa de oração. Não, irmão, você tem que orar aqui na sua casa, quando você for dormir, quando você acordar. Tá. Olha para o irmão que está ao teu lado, diga para ele, vamos orar, irmão. Diga para ele, vamos orar. Espera aí, gente. Deus abençoe, meu amor. Vem para mim, onde nós estávamos mesmo? Essa mulher... Escute, presta atenção. Sabe por que eu oro? Porque sim, irmão. A igreja fazia contínua oração. Agora, põe o versículo 7. Ixi, peguei, hein? De repente veio um anjo do Senhor e uma luz... a igreja está orando. A igreja está orando. Aí um anjo está indo lá. A igreja está orando. Eles estão sabendo disso? Não. Mas eles estão orando. Pega essa, de graça, tá? Tem muita coisa que Deus vai fazer na tua vida e basta você orar. Porque talvez tem gente que entrou aqui nessa noite que está orando. E que está orando. Bispo, eu estou orando, mas eu não estou vendo nada. Mas eu tenho certeza que Deus já está trabalhando. Se você abrir a sua boca e orar, Deus vai começar a trabalhar. A igreja está orando, mas o anjo já está trabalhando. Irmão, é no abrir da sua boca que Deus começa a trabalhar pela sua vida. E sabe de uma coisa? Você vai começar a orar, aí o diabo aparece. Aí é o diabo mesmo. Está orando, né? Olha aí. Olha como é que está. E aí? Mas sabe de uma coisa? Pedro estava preso. Preso. O povo podia ir lá? Não. Se o povo fosse lá com arma, a igreja ia libertar Pedro? Não ia libertar Pedro. Não ia dar. Não ia ter como. Mas aonde você não pode ir, a sua oração pode ir. Aonde você não pode entrar, a sua oração vai entrar.
A palavra que sair da sua boca não volta vazia, sem antes produzir o efeito ao qual ela foi determinada. Deus te levantou como profeta nessa terra. Tem muita coisa que você, humanamente falando, não pode, mas se você profetizar, vai acontecer. Quando vocês declararam, vai ser esse valor será porque saiu da boca. Deus usa você. Você foi levantado dessa maneira. Em tudo quanto você for fazer, abra sua boca e profetize. O que eles estavam profetizando? A libertação de Pedro. Eu não estou vendo nada. Mas lá já está acontecendo. Lá Deus já está fazendo. Lança a palavra. Hoje tem muito crente tímido que já não ora mais. Já não lança mais a palavra. Sabe de uma coisa? Toque no ombro do irmão que está ao teu lado. Só a última vez eu vou pedir para você fazer isso. E diga para ele assim: Deus quer usar a tua boca aqui. Diga: Deus quer usar a tua boca aqui. Olha, o anjo entrou, tocou do lado de Pedro. Pedro está dormindo. Pedro está? Ó, vem para mim, vem para mim. Tocou e despertou Pedro. Meu, olha só. É a noite anterior. No outro dia Pedro vai ser morto. Tem os guardas que estão prendendo ele ali. Ele está preso. Quem dormiria numa situação como essa? Se você soubesse que amanhã acabou para você. Você não dormiria. Tem crente que não dorme por menos. Tem crente que não dorme porque tem que pagar a conta e o carnê amanhã. Tem crente que não dorme porque amanhã falaram que vai ter corte na empresa. Tem crente que não dorme porque amanhã é o dia do diagnóstico. Amanhã é o dia do exame. Tem crente que não dorme por menos. Esse é o último dia. Ó, o que você faria se você soubesse que hoje é o seu último dia? Acho que o menos que você ia fazer era dormir. Ele está dormindo, tranquilo. Mas sabe por quê? Volta no capítulo 5 de Atos. Atos capítulo 5. Olha lá. Atos capítulo 5. Pedro aqui, em Atos capítulo 5, eles vão ser presos. Aqui, ó. No dia, Atos capítulo 5, no dia seguinte reuniram em Jerusalém as autoridades de Sião, os escribas, com o sumo sacerdote. E Pedro está aqui preso, junto com eles, interrogado e tudo mais. E Pedro vai ser lançado no cárcere. O que vai acontecer aqui? Ele vai estar preso e jogado no fundo da prisão. E o que me chama a atenção é que a Bíblia vai dizer, aí em Atos 5, que um anjo vai vir e vai libertar Pedro. Presta atenção. Atos capítulo 5. Pedro está preso, o anjo vai vir e vai dar liberdade para ele. Atos capítulo 12. Pedro está preso. Sabe por que Pedro está dormindo em Atos 12? Porque Pedro sabia quem era o Deus que ele tinha. Sabe por que Pedro está tranquilo no meio dessa situação que ele está vivendo agora? Quando Pedro entrou naquela cadeia, ele foi colocado em Atos 12, ele olhou para a cadeia, com certeza é o mesmo lugar que ele estava lá em Atos 5, ele vai olhar e vai dizer, essa história eu já vivi. E quando ele olha para aquela cadeia, que ele está em Atos 12, que ele lembra que ele já viveu em Atos 5, ele vai dizer assim, essa história eu já passei. E sabe mais, quando eu vivi essa história, o meu Deus que é todo poderoso me livrou dela.
Então presta atenção, sabe quem entra na ansiedade, no desespero, sabe quem não dorme por conta das situações adversas, com a conta para pagar, o diagnóstico que não saiu e coisa parecida, sabe quem não dorme? Quem não tem história. Irmão, eu quero falar só com os crentes aqui que tem história com Deus, que sabe quem Deus é, que mesmo em qualquer adversidade, qualquer tribulação, você sabe que você tem um Deus que lá atrás já te livrou, e você acha que o Deus que já te livrou não vai te fazer livrar dessa? Eu vejo hoje uma igreja na terra de homens e mulheres que não tem história com Deus. Deus quer escrever uma história. Sabe o que a gente viu aqui hoje? Testemunho da Conceição, da Natália, do Lucas. História. História com Deus, não é com qualquer um. Não, bispo, não. História com Deus. Não é bispo. História com Deus. É diferente, é muito maior. Porque quando a adversidade bate a porta, eu vou lembrar, o Deus que já me livrou de tantas, Ele pode me livrar dessa. Pedro está dormindo, porque ele sabe que Deus está no controle. A gente vive um tempo de que a igreja está tomada por uma ansiedade. Olha como é que foi a pandemia. Olha como é que foi. Olha como foi. A gente passou. Aqui. E eu lembro como é que foi no primeiro dia? Eu falei, a igreja vai fechar. Mas ninguém dessa igreja será levado por essa peste. A igreja abriu. Estávamos todos aqui. A gente tem história com Deus. Posso ouvir um amém? A gente tem história com Deus. Se você tem história, independente do que você está passando, está vivendo, se você tem história, se você tem passado com Deus, aleluia. As adversidades virão, as dificuldades baterão a sua porta, mas eu tenho história com meu Deus. Não é assim? Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. E eu disse, irmão, eu tenho um Deus, sabe? Deixa eu correr. O anjo vem, a Bíblia vai dizer que uma luz tomou conta, mas também, presta atenção, porque às vezes a gente lê a Bíblia, a gente atropela a Bíblia. Uma luz resplandeceu, não é? Aí o anjo todo iluminado, não, nada a ver. É porque Pedro, aonde Pedro estava? No cárcere da prisão, no lugar insalubre. Naquele lugar não tinha luz. Ele estava em trevas. E o anjo vem para iluminar. Então, tudo aquilo que era escuridão na tua vida, nessa noite, nós vamos orar. E Deus está mandando um mensageiro para trazer luz na sua vida onde não tinha. Eu profetizo isso. Bispo, eu não vi uma possibilidade, eu não vi uma probabilidade, eu não enxergo uma situação, uma saída. Pois nesta noite eu profetizo que Deus está mandando luz aí. O lugar era insalubre. Então, não é o anjo brilhando, não. A luz resplandeceu. A Bíblia não diz que é a luz do anjo. A luz, porque Pedro está ali na escuridão só. Mas aí, Deus iluminou. Se prepara que Deus vai trazer luz na sua vida aí. Isso é só para quem crê e acredita. O anjo toca, despertou Pedro, levanta depressa. E as algemas caíram dos seus pulsos. Outra coisa, hein, irmão? Escuta uma coisa. O anjo tocou ele, ele despertou. Mas as algemas só caíram quando ele se posicionou. Porque tem muito crente que Deus está tocando. Ei, escuta, se levanta. Mas ele não levanta, ele está até vendo Deus, mas ele não toma posição. Porque Deus só traz um tempo de liberdade para aquele crente que se posiciona. Não adianta nada você estar vendo Deus aqui e não tomar posição. Tem muito crente que está enxergando Deus aqui nessa palavra, nem tudo isso que está acontecendo aqui. Mas se você não tomar posição, não tem libertação. Entenda isso. Só vai cair quando Pedro se levanta. Põe o 8, vamos correr. Eita Jesus. E o anjo ainda disse, coloca tuas roupas, calça, sandálias, e assim o fez, e disse mais, põe a tua capa. Segura.
cadeia que Pedro está é uma cadeia romana. Não é igual aqui no Brasil. Nessa época aí, a cadeia romana era assim, ó. Quando você ficava preso pelos romanos, você teria que pagar pela cadeia. O preso mesmo que pagava. Então, como ele não tinha como pagar, o que acontecia? A primeira coisa que fazia o quê? Pegava as sandálias, a capa, o cinto. Não tem dinheiro? Paga com a roupa. Então pensa como é que ele estava lá, pelado. Normalmente as roupas tinham um valor econômico, então você não tem dinheiro, daí a roupa. É por isso que Pedro está sem roupa. Às vezes a gente atropela a Bíblia e não entende essas coisas. De graça para você essa daí, tá? A gente atropela. Então ele está sem nada. Por quê? Tudo que ele tinha foi tirado. Tudo que ele tinha foi tomado. Ele está preso e ainda tomaram tudo que ele tinha. Eu podia falar sobre esse versículo aqui, mas não vai dar tempo. Porque as sandálias, elas identificavam a postura, a posição dentro da sociedade que ele tinha. Por quê? Porque os escravos, eles não tinham sapato. Escravo andava descalço. Então você identificava um escravo pelo sapato de longe. O escravo não tinha sapato. Quando você via alguém que estava calçado, é que minimamente ele tinha uma posição dentro da sociedade. Escravo ele não era. Mas deixa isso para um outro momento. O que eu quero que você entenda nessa noite é algo que o Espírito Santo falou comigo aqui. Entre em oração. Começa a orar. O céu está difícil, a coisa está apertada, tudo que você está vivendo, não é o diabo não. É Deus permitindo circunstâncias para que você vá para o joelho e ore. Quando você começar a orar, Deus vai começar a bradar e a fazer. Mesmo que você não esteja enxergando, Deus já está fazendo, está trabalhando. E sabe de uma coisa? Deus vai tirar você dessa situação. Deus vai tirar você desse desconforto. Mas não sem eu profetizar algo na história da tua vida. Porque o anjo podia chegar lá, vem cá Pedro, levanta. Vem, vamos, vaza. Não. Põe a roupa, calça a sandália, pega a sua capa, põe seu cinto. Lembre-se, Pedro está preso. A primeira coisa que poderia acontecer até da parte de Pedro, vamos desse jeito mesmo. Hoje nós não vamos fazer nosso teatro, Pedro. O tempo não ajuda, Pedro. Esse relógio não está convertido hoje, ele já está acabando com o meu tempo aqui. Fica aí, Pedro. Na hora que o anjo falou, vamos sair fora daqui, se é qualquer um outro, agora. E o que tinha? Não. O importante é eu me livrar dessa. Os soldados estão ali, está todo mundo ali. Eu só quero sair dessa. E a gente é meio assim, irmão. O importante é eu sair dessa. Como eu vou sair, não importa. O importante é eu sair vivo. Aí Deus está dizendo assim, não, querido, peraí. Tudo que o diabo tirou de você, tudo que ele tentou pegar de você, tudo que é teu, vai sair com você. Você não vai sair dessa de mão abanando. Quem crê, vai provando glória, vai dando glória e aleluia, porque Deus não vai tirar você, e tudo que você tinha vai ficar para trás não. É um tempo de restituição. Se você orar, clamar, acreditar, Deus vai trazer um tempo de restituição na tua vida. Pega a capa, a sandália, põe o cinto, veste aí, Pedro. Você não vai deixar nada para trás, não. Eu vejo muito crente, ainda bem que eu me livrei dessa. Perdi muito, mas saí dessa. Oi! Não, bebê, linda, não. Moisés falou assim, é o seguinte, não vai ficar nem uma unha aí. E a gente muitas vezes, a gente só quer se livrar da situação. E eu vejo muito crente que se livra de situações, mas ele sai machucado, ferido, ele sai arrebentado, aleijado, espiritualmente falando. E Deus está dizendo, ei, filho, filha, eu vou tirar você dessa. Hora que você vai sair dessa. Mas não vai ficar nada que é teu. Tudo que é teu vai sair junto. Você vai levar. O anjo disse assim, não,
Ó, você não vai deixar nada aí. Pega a sandália, pega a capa, pega o cinto, se veste aí. Agora, Pedro, o anjo vai na frente, iluminando o caminho. Deus vai na frente, abrindo o caminho, tirando as correntes. Ordena os anjos para contigo. Porque Pedro está numa escuridão só. Então Deus vai levando luz no teu caminho, irmão. Se você não sabe por onde ir, Deus vai dar luz para você. Irmão, quantos estão querendo essa palavra aqui? Deixa eu ver, só para ver. Deus vai dar luz. Deus vai dar luz. Isso tudo, os testemunhos que a gente ouviu aqui, é Deus dando luz. E se a gente... Não, é Deus dando luz. Faça a prova de mim. A Bíblia diz que o anjo vai abrir a porta, a outra porta, e aí quando ele vai chegar na porta de ferro, a porta de ferro vai se abrir. A Bíblia diz que essa é a porta de ferro que dava para a cidade. Essa porta, para ela ser aberta, ela precisava que 30 homens abrissem essa porta. Porque é a porta que protege a cidade, é a porta de ferro que traz proteção para a cidade. Então, ela, para ser aberta, precisava que 30 homens abrissem, por conta da segurança. Mas a Bíblia diz que Deus vai fazer a primeira porta automática do mundo. Pedro vem vindo, ela vai se abrir sozinha. É o que está na sua Bíblia, na minha também, eu estou acelerando só. Ela vai se abrir sozinha. E Pedro vai sair. Pedro vai sair. Mas o que eu quero que você entenda é que tudo isso está acontecendo porque a igreja está orando. Olha, a última vez, diga, olhe para o irmão que está ao teu lado, diga para ele, é só uma coisa só. Diga, é só a gente orar. Essa palavra que você veio hoje é só para quem crê. Deus está chamando a gente para oração. Está orando? Está orando? Não é assim? Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. E a gente está orando? Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no esquecimento. A gente precisa. A gente precisa entender isso. Eu termino aqui. Põe o versículo 19 para mim. 19. E aí procuraram. Herodes está procurando quem? Pedro. Mas não encontraram. Herodes, no outro dia, está lá Herodes. É hoje. Prepara o velório. Prepara o caixão. Vai ter morte hoje. Tudo preparado. Mas aí chega lá, eita. O diabo está achando que vai matar teus sonhos, teus projetos, suas ideias. O diabo está preparando até velório para muita área da tua vida. Só tem um detalhe. Ele esqueceu. Você tem um Deus. Essa noite é noite do diabo ser decepcionado. Aqueles que querem matar os teus sonhos, aqueles que querem matar as suas ideias, aqueles que querem matar os seus projetos, eles só se esqueceram de uma coisa: você é um homem de oração, uma mulher de oração, e quem ora, Deus responde.